Mas, então, assim, a gastronomia ela não surge de forma aleatória. Ela surge, né, da família, dos momentos de encontro, né, dessa reunião, desse encontro familiar, dos almoços, de, assim, tantas situações, assim, de cunho afetivo, que aí foi mexendo comigo e preenchendo também, né, essa ideia de, por que não cozinhar, por que não trabalhar, né, com a gastronomia? E eles foram referências para mim. Hoje você atua no ramo da gastronomia com uma empresa sua, né? Ou você presta algum tipo de serviço, em eventos? Como é que é a sua rotina? A gastronomia, ela surge, né, há 12, 13 anos. E aí eu comecei com pequenos eventos, né? E aí ela foi crescendo, ganhando espaço, né, aqui em Goiânia, né? E aí eu comecei a fazer eventos maiores, casamentos, formaturas, e aí chegou um momento que eu comecei também a trabalhar com assessoria de restaurante, trabalhei também com uma clínica de cirurgia plástica, onde eu fiz por muitos anos um brunch, né, e trabalhando com comida, né, para essa clínica. E aí, por isso, eu fui aperfeiçoando cada vez mais. E aí ela já está consolidada, e é uma empresa consolidada já, né? A gente não presta serviço, mas a empresa é minha. E é isso. Brenda, você falou que você faz para uma clínica de cirurgia plástica. O cardápio dessa clínica, ela é diferente do cardápio que você prepara nos eventos? Porque quando a gente fala cirurgia plástica, a gente já está pensando em estética, em beleza, em magra, né? E na própria cirurgia, que de repente tem as suas restrições. É um cardápio diferenciado, Brenda? Balanceado, né? Então, assim, o meu percurso, né, surge da educação, né? Mas quando chega na gastronomia, nos eventos, a gente tem um outro perfil, né, de trabalho, de estética, de comida mais, seja nacional ou internacional, mas quando a gente chega numa clínica, né, de cirurgia plástica, a gente tem que repensar, né, o cardápio, e aí a gente organiza juntamente, né, com a equipe também de nutricionistas e tudo, e a gente faz um cardápio bem balanceado, né, para atender as pacientes. E aí a gente trabalha muito essa ideia da saúde. E aí, nesse percurso, eu comecei a fazer nutrição justamente para poder atender, né, essas demandas, né, de clínica, de assessoria, de restaurante, para a gente ter um olhar voltado para a saúde e mais qualidade também, né. Eu ia até te perguntar isso, viu, que se a nutrição, gente, ela está fazendo faculdade agora de nutrição também, né? Além de já ter feito várias outras faculdades que ela vai falar daqui, ela fez outra faculdade, ela é mestra, então ela está fazendo faculdade. Você acha que a nutrição, quando você resolve fazer nutrição, foi uma necessidade que você encontrou para atender os diversos públicos que você tem? Ou foi porque falou assim, não, vou fazer uma faculdade para dar uma agregada aqui de conhecimento, porque, como quem diz, não estou fazendo nada mesmo, só tenho 4, 5 funções, eu vou fazer mais uma faculdade. Não, ela surge da necessidade mesmo, porque, né, a gente pensa também na qualidade, né, por exemplo, você vai atender um paciente, como é que você vai fazer tipo assim, entregar um alimento, o alimento tem que estar, tipo, por exemplo, um cardápio balanceado, né? Eu posso, para uma cliente recém-operada, né, entregar uma comida mais, né, cheia, mais carboidrato, mais forte, mais pesada. Eu tenho que pensar, né, na qualidade, uma salada de frutas, no caso, um iogurte com cubos de frutas vermelhas. Eu tenho que pensar num cardápio mais aproximado da realidade dessa paciente, né? Isso é muito bom.
Já tô gostando desse papo aí de cardápio balanceado aí para manter o skin, né? Dar o shape, né? Manter o shape, né? Porque não é fácil. Exatamente, Brenda, eu vou pedir o Thiago para ver se ele já baixou alguns vídeos que a Brenda passou pra gente. Ela trabalhando um pouquinho nessa área da gastronomia, não sei se vai dar aí, Thiago, para você fazer alguns vídeos da Brenda atuando como chefe de cozinha. Eu fico impressionada assim, com a delicadeza do trabalho que ela faz e que ela... Olha isso, gente, é de comer com os olhos, né? Porque assim, olha a delicadeza disso. Aí, eu acho isso assim uma coisa incrível. Brenda, isso aí foi o quê? Um jantar, um evento, um casamento? O que foi isso aí? Nós fizemos aí. E foi excepcional. A cliente assim, ficou maravilhada, porque a gente, assim, querendo não, a gente trabalha muito a estética, né, do prato. Essa é a questão da gastronomia. A gastronomia traz muito sabor, estética e essa proximidade, né, com o alimento, tudo. E aí a gente une tudo isso, né, também agora com as experiências que eu já tenho, né, da educação, da nutrição, tudo isso converge, né, porque assim, a educação, assim, como formação de primeiro mundo na minha área acadêmica, minha primeira formação de área acadêmica, a gente tem que cuidar com as pessoas. Então, eu penso muito em aliar essa parte de sabor, estética e também a questão do cuidado, né, com a pessoa. E é isso que eu penso muito, né? Essa questão de atender o cliente de forma assim, mais afetiva, que toque mesmo de fato ele. E ela ficou. O resultado foi excepcional. Gente, só de olhar essas comidas aí já me deu fome, porque hoje nem café da manhã eu tomei e já me deu fome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, porque tá ruim de te ouvir aqui, Brenda, porque tô sem meu ponto aqui que a gente esqueceu, esse pequeno detalhe. Eu vou chamar o comercial para eu tomar uma aguinha também, você toma uma aguinha e rapidinho a gente volta, é 1 minutinho, vai e volta. A Unidade Odontológica Móvel está levando mais saúde bucal em Itaituba, atendendo em todos os bairros da cidade. Além dos distritos e comunidades do interior, com uma equipe especializada e estrutura adequada para cuidar do seu sorriso. É mais cuidado, mais acesso e mais qualidade de vida para você e sua família. Fique atento, procure a unidade básica de atendimento do seu bairro e informe-se sobre o cronograma de atendimentos da Odontomóvel. As ações nos bairros e nas comunidades reforçam o compromisso do governo em levar mais saúde bucal a toda a população. Facilitando o acesso e promovendo mais qualidade de vida para todos. É a Secretaria de Saúde cuidando do seu sorriso. Odontomóvel, a saúde mais perto de você. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia, de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação falando um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre as suas formações. Comecei conversando com a Brenda Fonseca, que é chefe de cozinha, mas a Brenda Fonseca, ela não começou como chefe de cozinha, ela fez na pedagogia, né? Depois ela fez mestrado em educação pela UEG e agora está fazendo uma faculdade de nutrição e fez a faculdade de gastronomia. Brenda, você acha que essa união de formações
ela ajudou a formar a mulher que você é hoje, a empresária, a mãe que você é hoje? Então, eu comecei, né, com o curso de pedagogia, é minha primeira formação, e aí logo eu fiz uma pós em linguística, que me ajudou também na época como educadora, né, que eu fui professora. Fui não, eu sou professora, né, e sou diretora de escola, né, eu sou professora. Mas assim, lá atrás eu fui professora de sexto ao nono ano, na área de língua portuguesa, literatura e redação. Então a linguística me ajudou nisso, e eu falei, agora eu preciso estudar mais. Aí eu fui para o mestrado, né, na UEG, consegui passar, graças a Deus, na Universidade Conceituada, no estado de Goiás. E aí eu sempre, né, sempre correndo atrás, né, e aí logo eu passei no concurso, né, da Prefeitura de Goiânia, e aí iniciei como professora, né, da rede municipal, né, de Goiânia, e agora estou diretora, né, de uma escola, né, na região noroeste de Goiânia, e onde nós temos 400 alunos e 46 funcionários. Então, a fala da Cora Coralina, que eu gosto muito, que fala o seguinte, né, que não é apenas o ponto de partida, e sim o percurso, né, então eu gosto muito desse percurso. E aí eu estou aí, percorrendo, correndo atrás e sempre aperfeiçoando. Então, essas áreas, elas convergem por quê? Porque a educação, ela me ensinou a olhar muito para o ser humano, né? E aprender a lidar com o ser humano também, essas questões também as questões sociais, as questões de como lidar com o ser humano. Então, ela foi a minha primeira formação e me ajudou muito. E a gastronomia, ela já tem uma história, não é de agora, né? Ela veio da família. Então, a gastronomia, ela está, assim, caminhando junto, né, com a educação. E a gastronomia, ela tem um olhar também de afeto, um olhar de carinho, de cuidado, e eu estou aliando isso. E a nutrição, ela veio para complementar, que é a questão da saúde, a questão desse olhar, né, para o todo ali, onde eu consigo aliar as três ideias, né, e muito feliz, porque a educação, ela também me fortalece muito, sabe? Lidar com 400 alunos, pensa, são 400 famílias, são 46 funcionários, então, assim, cada família, não estou nem vou me atentar aos números, mas cada família tem uma trajetória, tem uma história, cada um tem uma história. E isso faz, assim, me fortalece mais, e linkando tudo isso, né, a mãe que sou, a mãe educadora, chefe, e empresária, e também, assim, uma pessoa com mais olhar humano, né, que às vezes a gente precisa tanto, assim, de estar perto, né, igual, por exemplo, da escola, que é uma comunidade, né, escolar, onde eu tenho um olhar ainda mais, um olhar mais diferenciado, mais sensível, essa é a palavra, sensível, né? Porque, querendo ou não, às vezes tem criança que chega na nossa escola, por exemplo, não alimentada. Chega uma criança que, às vezes, sem tomar um banho, sem um tênis, sem uma... Então, assim, são várias situações que eu lido diariamente, sabe? Então, assim, eu falo assim, Deus, eu estou com esses vários papéis, mas todos eles convergem, que é para o lado humano, né, que a gente tem de lidar com essas situações. Não é fácil todos os dias, né, que a gente acorda, eu acordo 5h20, né, e já levando os filhos para a escola, né, já levo os dois filhos em duas escolas diferentes, chego na minha escola, então você lida com situações de vulnerabilidade, você lida com situações, por exemplo, de não ter recurso, de problemas de atividades que a gente tem administrativa, do próprio trabalho. E, assim, tem a questão também da gastronomia, porque a gente tem vários orçamentos no dia, e às vezes tem cliente que às vezes, né, tem prioridade no orçamento, às vezes ele quer ser atendido rápido. Então, essas atividades, elas atravessam, né? Me atravessam aí. E a gente tem que lidar com isso diariamente. E tem a questão dos funcionários também, que eu tenho, que às vezes, assim, um ou outro tem um problema de saúde, tem um problema de falta, a escola fica desassistida. Então, são várias situações que elas perpassam, né? Elas perpassam o meu dia. E eu tenho que ter o jogo de cintura. Ainda tem que ser mãe, tem que estar sempre assim, atenta, né? Atenta a tudo. Disponível, atenta. São várias atividades.
eu penso assim, você como chefe de cozinha, você tocou num ponto aí que é uma escola pública, né, Brenda? Sim. É uma escola pública, 400 alunos, 400 famílias, né? Pai e mãe. Aí a gente já duplica, vai para 800 pessoas, ou 1.200, pensando no aluno, no pai e na mãe, né? 1.200 pessoas diferentes, mais os funcionários que têm que lidar com isso. E aí você ter essa sensibilidade de perceber, por exemplo, aquele aluno que está com fome, precisando de uma roupa, precisando... esse momento, né? E você como chefe de cozinha, você pensa assim, nossa, eu faço tantos jantares, tantas, né? Que às vezes a gente quer queira, quer não, sempre há um desperdíciozinho, né? Sempre há uma perda, alguma coisa. Nesse momento vem a diretora, lembra da chefe de cozinha, e a chefe de cozinha se comove, como é que é isso para você? Eu digo que a nossa merenda na escola, eu penso assim que tem que ser diferenciada, né? Então eu construí uma horta escolar, né? E lá eu consegui plantar, né, algumas plantas, a gente tem manjericão, tem alecrim, tem outras coisas. E eu falo, gente, por que não a comida do nosso aluno não ser diferente também? A gente não tem um carinho também ali com aquela comida, né? E aí a gente começou assim, incluir, né, as pães, taioba, conseguiu incluir manjericão, e eles assim sentem, tem um gostinho diferente, tia. Aí fala para as nossas merendeiras, tem um gostinho diferente. E a gente vai incluindo ali, né? Aí a gente tem, por exemplo, né, a gente planta berinjela, planta quiabo, planta vários Olha que trabalho lindo, e aí a gente parabéns, faz, né? E a comidinha deles é uma comidinha diferenciada. Às vezes, assim, o que a gente precisa é um pouquinho de amor ali na hora de servir, né? Então a criança, ela tá ali esperando um arroz com carne, por exemplo, mas ela tem um arroz com carne ali, um pouquinho de salsinha, ou um toquezinho ali de coentro, que seja. A gente tá sempre com um tempero verde ali, né, nesse alimento, ou então uma taioba refogada, ou uma vinagreira também que a gente tem na escola. Então tudo isso a gente vai alinhando. A capuchinha também, que, querendo ou não, hoje a capuchinha ela é uma pã, mas ela é uma pã que, se for parar para pensar mais, para poder a gente decorar um prato, na gastronomia internacional ela se usa demais, mas ela nutricionalmente falando, ela é interessantíssima. Então a gente coloca assim no prato do aluno. E eles aceitam bem, acha... Porque assim, gente, você vê que gracinha, eles comem assim, eles falam, o que é isso, tia? É isso. Aí eles ficam assim, né, comem assim, super satisfeitos, assim. Claro que tem aqueles que não gostam, mas assim, a grande maioria fica feliz, né, assim, com um prato mais bem feito, mais elaborado. E eu tô sempre ali, né, com esse olhar, porque eu lido com comida, né. E tá fazendo nutrição. Então essas punks, por exemplo, que às vezes eu falo, não, a gente tem que ter isso nutricionalmente falando, é perfeito para o aluno, ele precisa e tal, então a gente tem que trazer. Sim. E eu vou ser a aluna chata, né? Eu não gosto de taioba. Eu sou difícil de não gostar de alguma coisa, mas a taioba, o meu paladar não assimilou, não. Mas a gente faz um creme de taioba que às vezes você pensa, nossa, eu não vou dar conta de comer esse creme. Aí a gente coloca taioba com batata, né? Faz aquele mix ali. E aí assim você vai ver assim fica bom, fica bem sutil. Esconde o gosto da taioba. Não mais ou menos, mas porque não é importante falar de vitaminas, então a gente dá uma. Sim. É porque a gente brinca, né? Porque eu também já fui professora, hoje eu não estou exercendo, mas eu já trabalhei com creche aí em Goiânia, né? Quando eu morava em Goiânia, eu trabalhava com creche. E esse olhar, né, diferenciado para a criança, né, e colocar uma comidinha diferente, às vezes você colocava um verde no prato, aí as crianças já riam e falavam assim, eu vou comer coisa verde não. E aí a gente tem esse ensinamento. Então assim, como você disse anteriormente, a cozinha ela está muito ligada à afetividade,
né? Aquela coisa de lembrar assim, o que a mamãe cozinhou, o que a mãe fez. Às vezes a criança chega em casa, come aquela comida feita com amor, com carinho, com o temperinho da mamãe, que ama. Aí chega na escola, não tem, ela fica, não, vou comer em casa. E quando você, como mãe, como gastrônoma, como futura nutricionista, educadora, une isso, a criança percebe, não percebe? Ela percebe. Ela percebe o cuidado também. É engraçado, né? Que a gente tem essa questão da estética, né? Quando a gente chega no restaurante, a primeira coisa que a gente recebe é um prato bem executado. A criança, quando ela recebe também um prato executado, os olhinhos brilham. Aí você fala assim, nossa, tia, que legal. Então, assim, isso vale muito. Então, assim, eu tô ali, eu falo, gente, o que a gente precisa é o cuidado. Então, por isso que eu falo que a educação, ela me trouxe esse olhar, né, para essa questão do cuidado com as pessoas. E eu levo isso também para minha, quando eu tenho os meus eventos. Às vezes eu tenho um home chef, às vezes assim, um home chef assim de alto padrão, que eu tenho que executar, fazer tudo bem executado. E a estética, ela traz esse olhar assim de cuidado, né? Nossa, olha só o tanto que esse prato veio bem feito. E a mesma coisa é com a nossa merenda escolar. Eu acho que a gente também tem que executar, né? E o nosso aluno merece. Essas crianças merecem, porque para pensar, né? Tem crianças que chegam sem comida. Então, assim, nós temos comida nas segundas, quartas e sextas, né? Então, a gente tem comida. Porque, às vezes, no domingo, a gente não sabe o que a criança comeu, o que aconteceu no domingo dela. E na segunda-feira, a gente já tem, né, uma comida bem mais forte, né, para poder alimentar. Às vezes um arroz, às vezes um macarrão com carne, mas tudo isso é feito com muito carinho. Nossa, ouvir você falar isso, né, dessa preocupação com o fim de semana da criança, né? Será que ela se alimentou corretamente? Né? Realmente é um trabalho diferenciado. Brenda, eu vou chamar um comercial rapidinho, tá? Para a gente fazer alguns outros ajustes aqui e a gente volta no próximo bloco falando também um pouquinho sobre a sua função como mãe, né? A mãe Brenda, né? Mostrar aí essas crianças que têm a honra e esse prazer de ter você como mãe. A gente volta rapidinho, um minutinho. Informe Cred Cidadão. Você que é microempreendedor de Itaituba e está em débito com o Banco Cred Cidadão, aproveite a oportunidade para renegociar suas dívidas com as vantagens dos descontos exclusivos de até 50% dos juros. Consulte nossa equipe de atendimento. Fique em dia com o Cred Cidadão. Fortaleça a parceria com o banco e aumente as opções de créditos. O Banco Cred Cidadão funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, anexo ao Centro Administrativo Municipal. A Prefeitura de Itaituba disponibiliza para a comunidade o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental Online. O portal SEMA Digital, cada vez melhor e mais completo, permite que as empresas e pessoas físicas realizem via internet a emissão de documentos ambientais de forma ágil e prática, utilizando 12 serviços disponíveis em 3 departamentos, desde o mais simples, como o requerimento de corte ou poda de árvores, ao mais complexo, a exemplo da certidão de uso de ocupação de solo, todo 100% informatizado na plataforma da SEMA Itaituba. Mas, caso precise de atendimento presencial, dirija-se à Secretaria de Meio Ambiente, anexo ao Centro Administrativo Municipal. SEMA Digital, agilidade e comodidade para o cidadão. A Unidade Odontológica Móvel está levando mais saúde bucal em Itaituba, atendendo em todos os bairros da cidade. Além dos distritos e comunidades do interior, com uma equipe especializada e estrutura adequada para cuidar do seu sorriso. É mais cuidado, mais acesso e mais qualidade de vida para você e sua família. Fique atento, procure a unidade básica de atendimento do seu bairro e informe-se sobre o cronograma de atendimentos da Odontomóvel. A
As ações nos bairros e nas comunidades reforçam o compromisso do governo em levar mais saúde bucal a toda a população. Facilitando o acesso e promovendo mais qualidade de vida para todos. É a Secretaria de Saúde cuidando do seu sorriso. Odontomóvel, a saúde mais perto de você. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia, de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos. Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar a água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo o Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Itaituba avança na infraestrutura urbana, melhorando a mobilidade e a qualidade de vida das pessoas. O asfalto novo, com meio-fio, sinalização e estrutura completa, chegou na Travessa Julião Galúcio, bairro São Tomé. Um antigo sonho dos moradores agora é realidade. A Travessa Julião Galúcio interliga importantes bairros da cidade e os investimentos da Prefeitura na infraestrutura facilitam a acessibilidade de veículos e pessoas, valorizando imóveis e garantem benefícios para todos. Prefeitura de Itaituba, governo que faz, o trabalho continua. A Prefeitura faz investimentos e Itaituba avança na saúde pública, proporcionando melhor assistência à nossa população. O Hospital Municipal está sendo totalmente reformado e ampliado, reforçando compromissos do governo com uma saúde de qualidade. O setor de emergência, com nova estrutura, vai ganhar mais 10 leitos já em construção. O HMI também receberá 12 novos leitos de internação, mais 2 salas de isolamento, 2 leitos de sala crítica e mais 4 leitos de reanimação. Um novo momento na saúde pública em Itaituba. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua. Chegou o período anual da declaração do imposto de renda. Você sabia que parte do valor da sua declaração pode ser destinada para programas sociais da criança e adolescente aqui de Itaituba? Isso mesmo! A Câmara Municipal aprovou e a Prefeitura sancionou a Lei 4.324/2025, criando a campanha Lê um Amigo da Criança e do Adolescente. Qualquer pessoa ou empresa pode doar. O valor vai direto para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaituba. Converse com seu computador e saiba como é simples participar e transformar parte do imposto de renda em uma boa ação. A campanha Lê um Amigo da Criança e Adolescente é uma iniciativa social do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. Câmara Municipal e Prefeitura de Itaituba. De volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca, hoje recebendo a educadora, a mãe, a estudante, a mestra, a chefe de cozinha, Brenda Fonseca, lá de Goiânia. A gente está com ela ao vivo, via link. É uma pessoa que eu tenho respeito, que eu tenho uma consideração muito grande. É uma profissional que vem se destacando e ela não satisfeita nesse tanto de função aí, ela agora está com mais um projeto, que eu até brinquei no bloco passado, né, Brenda? Eu não estou fazendo nada mesmo, deixa eu arrumar mais um projeto. Ela está com um projeto aí, que chama-se Provei Goiás, não é isso, Brenda? O que é o Provei Goiás?
Então, como você diz, né, são vários papéis, né? E aí, assim, as pessoas sempre pediam dicas, Brenda, porque como eu conheço muito de gastronomia, entendo muito de lugares, experiências, né? Até de países, porque eu já conheci 44 países. E eles falam, Brenda, por que você não faz um Instagram de dicas, né? Para ajudar a gente, o que está rolando na cidade, qual é o restaurante que tá legal. E aí vai passando pra gente receitas. Eu falei assim, por que não? Eu já tenho pouco trabalho, né? Então, não vou fazer nada. Eu falei, não, por que não? Então, não, eu vou fazer. E assim, eu fiquei muito feliz, né, que eu criei ele em abril, né, o Provei Goiás, para poder destacar, né, as atividades culturais que tem da nossa cidade, Goiânia, e também do estado. E aí, assim, eu mostrando um pouquinho, assim, dos lugares que eu passo, das coisas que estão acontecendo na cidade, e aí assim, tá tomando visibilidade, né, o Instagram tá crescendo. Nós tivemos, graças a Deus, uma publicação nossa viralizou. Então, assim, tá tomando corpo. E aí, assim, é mais uma atividade. E a gente não pode esquecer que a Brenda tem 3 filhos, né, Brenda? 2 ainda são já é casado. Totalmente independente, 2 crianças, um já casado. Como é que você faz, assim, esse malabarismo? Então, eu organizo tudo com muito planejamento, porque se não tiver planejamento, um Google Agenda não consegue, né? E a gente tem muita disciplina, né? E também tem muita renúncia, não tem como. Né? Tem hora que você tem renúncia. E não vamos romantizar, não, porque a situação não é fácil, não é brincadeira. Isso. Mas ser mãe, diretora, chefe, estudante, isso tudo exige muito. Então, mas eu aprendi que a mulher, ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser possível. Né? Então, eu falo muito isso, né? Tem que ser possível, tem que ser persistente, né, no que está fazendo, tem que dar qualidade no que está fazendo. Às vezes você vai errar, às vezes você vai ganhar não, isso aí faz parte, né. Então eu tento organizar as prioridades, né, e assim, tem hora que a mãe fala mais alto, né, tem hora que a mãe fala mais alto, tem hora que a gestora tem que assumir, né, tem hora que a estudante precisa sentar e estudar, que é igual nutrição, e tem hora que a chefe de cozinha, ela precisa entregar um evento com excelência. Então, são muitas situações, né? Eu digo que eu tenho que estar presente nelas. E claro, não vou romantizar, não, nem tudo está perfeito. Tem hora que a gente erra, né? E tem hora que a gente tem que ir lá, falar, opa, vamos calcular essa rota aqui para ver o que a gente faz para melhorar isso. Então, o segredo, para mim, é entender que a gente não dá conta de tudo o tempo todo, mas dá conta do que é essencial, né? Em cada momento. Então, eu queria dizer assim, para a mulher hoje, né, que mulher, mãe, né, eu diria que para a mulher que ela não precisa caber em uma só caixa, né, a mulher ela pode ser mãe, ela pode ser profissional, ela pode ser estudante, dona de casa, e ainda continuar se descobrindo. Por isso que eu falo, né, da questão da frase da Cora Coralina, que a gente, às vezes não é o ponto de partida, não é o start, às vezes é o percurso, né, então assim, é no percurso que você se descobre, e é ali que você vai crescendo. Então, ser mãe, para mim, junto com tantas tarefas, elas fazem eu ter um olhar ainda diferenciado. E os meus filhos, assim, eles veem a mãe construindo a própria história, isso é muito importante. Né? Então, isso é ser plena, né? Sim. O nosso programa, ser plena, isso para mim é importante. E assim, eu sou feliz com essas atividades, né? Então, assim, graças a Deus eu tive uma família que conseguiu me dar respaldo, apesar de meus pais hoje serem falecidos, mas eu tenho muito suporte, graças a Deus. E eu sou assim, né? E uma coisa assim que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente que é mãe, por exemplo, e eu que trabalho com comida, eu sempre falo, quando você for mobiliar uma casa, comprar a mesa primeiro. Porque é na mesa que a gente senta, que a gente olha no olho, que a gente come junto, que a gente tem afeto, que a gente, às vezes, a criança ou o nosso filho, às vezes a gente pergunta, como é que foi seu dia? Aí ele chega e fala assim, mãe, foi assim, 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 assado. Então, antes de comprar a cama, antes de comprar qualquer outro móvel, compra a mesa. Porque é ali que você vai compartilhar a sua vida, é ali que você vai olhar no olho do seu filho, é ali que você vai ter as experiências, né, do seu maternar, do seu seio, né, do seu ninho, que eu digo, né, é aí, é na mesa. Brenda, você tocou num ponto, ontem na palestra, eu falei inicialmente aqui, eu dei uma palestra ontem na escola Anchieta,
que é um colégio muito grande aqui em Itaituba, um dos maiores, se não o maior aqui de Itaituba. E ele vai do maternal até o 3º ano. E eu fui para falar justamente sobre esse papel da mulher, da mãe, né, de um modo geral. E durante a minha fala, eu falo exatamente sobre isso, sobre o que você acabou de falar. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser possível, né? Você não precisa dar conta de tudo e tá tudo certo, né? Você não precisa ser aquela mãe que mata um leão 2, 3 por dia. Você pode fazer amizade com o leão também, né? E vocês caminharem junto ali e pegar na mão do outro e de repente é uma leoa e desabafar ali as dores, os sofrimentos todos os dias. Então, assim, e algumas mães, depois que eu terminei minha fala, vieram até o meu encontro me dizer assim, nossa, doutora, aqueles me chamam de doutora, né? Nossa, doutora, eu gostei demais de você ouvir falar isso, porque é exatamente isso que eu sinto. Parece que na hora que eu falo assim, eu quero descansar, parece que eu tô sendo uma pessoa preguiçosa, eu tô deixando de cumprir com o meu papel de mãe, ou tô deixando de cumprir com o meu papel de mulher. Isso me dá uma sensação de culpa, que eu às vezes trabalho ou faço algo até com exaustão. Eu tô ali exausta, eu só queria sentar, mas eu não consigo, porque aquele sentimento, eu falei, minha filha, não faça isso com você, não faz isso, porque assim, não é sobre dar conta de tudo, é sobre dar conta daquilo que você se propôs a fazer, ponto. Se vai aparecer uma coisa ou outra, você pode deixar para outro dia. Não tem essa história de ter que abraçar tudo ao mesmo tempo para tentar mostrar para o outro que você é uma excelente mãe, que você é uma excelente profissional, que você é isso. Não, não precisa. O que o outro acha, pensa, imagina sobre você é do outro. É uma imagem que ele tem de você. E as imagens são diferentes. O que eu penso sobre você é diferente sobre o que a sua professora pensa de você. Isso significa que são duas pessoas diferentes? Não, você é a Brenda. Mas a imagem que eu tenho de você é diferente da imagem que a sua professora, que a mãe de um aluno tem. E tá tudo certo. O que você sabe sobre você é o que importa, é o que você precisa valorizar. Então, valorize o seu bem-estar, o seu momento de ócio, sabe? De deitar, colocar as pernas para cima e ficar lá sem fazer nada mesmo. Mas também valorize principalmente o momento com a família. Isso que você falou para mim foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi até hoje. Antes de mobiliar a sua casa, antes de comprar a cama, compra a mesa. Que é ali que você vai ter o olhar, a troca. É ali que nasce a estrutura da família. Esse compartilhamento de ideias, de emoções, de sentimentos, de tudo. É ou não é, Brenda? Gente, eu falo que e tem essa questão, né, da comida, que tem essa memória afetiva, né, da família e tal. E eu cresci na mesa, né, então, assim, eu cresci com os familiares na mesa. E aí eu falo, gente, a gente precisa desse momento. Tem dia que você chega cansado em casa. O que você quer fazer, igual você falou, é pôr o pé pra cima, deitar e descansar. Mas você tem um papel da mãe. Tem dias que, às vezes, assim, eu tenho que ensinar minha filha a tarefa, né? Aí a gente faz o quê? Videochamada. Mãe, eu não sei isso. Mãe, me ajuda aqui. Então, você tem que fazer videochamada para ensinar a filha. Aí você tem que imprimir e levar. Então, assim, tudo isso perpassa no seu dia. Né? Tudo isso está atravessado. E a gente tem que cumprir. E a gente cumpre com essa sensibilidade, com ternura, com amor, porque é da gente, né? É da natureza feminina, é da mulher. E não tem como, né? Não tem como. Não tem. E, assim, e a hora que precisar colocar as pernas para cima, coloca. Coloca, aí que acontece, ainda vai pra cama da gente pra dormir com a gente e assistir filme grudado. E é assim. Exato, e é a melhor parte do dia. E a melhor parte, ainda tem que fazer cafuné nela, porque tipo assim, mãe, agora que você chegou, agora resolve. Olha, eu não sei como, mãe, mas assim, eu preciso do meu momento de cafuné. Como você vai fazer você?
Eu vou pedir o Thiago para colocar aí. Pode, Brenda, mostrar essas crianças? Pedir o Thiago para mostrar essas crianças. Não tão crianças, alguns, né? O João Vitor já está aí com seus... Casado, né? Casado, quantos anos? 22. 22 anos, casou novinho. E já está casado. Já a Brenda vira vó. Mais outro papel. Mais um, né? Porque, como de novo, né? Não tá fazendo nada mesmo, bora desempenhar o papel de vó. Menina. Ô, Brenda, na hora que o Thiago achar as fotos, ele coloca aí. Eu vi aqui que você também começou a querer, né? Você passou por todas as fases. Uma peça-chave. O orientador. Isso. Como é que foi lidar com essa frustração? No final de 2025. Então, no final de 2025, o que acontece? Eu faço o percurso da educação, isso é muito objetivo, né? Eu faço o percurso da educação, faço o percurso da gastronomia, a gastronomia aliada à nutrição e a educação caminhando paralelamente. E aí o que acontece? Eu quero cumprir o objetivo, né, do doutorado. Já tem um tempinho já que eu tô, assim, tem uns 2 anos que eu tô começando, assim, projetar isso. E aí eu decidi, em 2025, fazer, né, o concurso na UEG, o doutorado da UEG, e aí eu passei nas 4 fases mais difíceis. E aí, infelizmente, para o meu projeto, eu tive um orientador. E aí, assim, e a temática do meu projeto, ela também está atrelada, né, à educação, que é a questão do adoecimento ético, né? Sobre a questão das questões, né, que vem, né, da nossa hierarquia, para a questão de resultado, aprendizagem. E eu quero muito trabalhar essa questão, que é saúde também, saúde mental, né? Que é essa questão do adoecimento ético, né? Que é a pressão, né, que vem de forma cartesiana, né? Para os nossos servidores. E assim, e aí eu não tive, né, aprovação em relação ao orientador, mas isso para mim é igual eu falo, faz parte do meu percurso. Isso não é uma porta fechada. Isso é um momento e um movimento de pensar mais ainda e persistir mais ainda. Eu não dei conta ano passado, mas esse ano eu vou dar conta. Mas, Brenda, você vai tentar mesmo ainda fazendo faculdade de nutrição? Mulher, só uma perguntinha básica. Quantas horas tem seu dia mesmo? Que eu acho que é diferente das minhas. Pois é. Não, ainda tem mais. Eu ainda fico lendo outras atividades. O que eu gosto de ler, né? Eu estava até lendo sobre inteligência emocional, então às vezes eu ainda fico lendo, tipo, às vezes assim, trabalhando com Provei Goiás, as horas vagas, é assim. Você tem certeza que o seu dia tem 24 horas? Porque depois tanta coisa. Mas um pouquinho, eu acho que podia ter mais horas aí para ajudar. Mas é legal você falar disso, dessa coisa do doutorado, né? Dessa temática que você tocou aí, dessa coisa da saúde, né? Da saúde mental, que hoje é uma das coisas que a gente sabe que mais adoecem hoje, que mais afastam os profissionais, e os profissionais da educação são os que mais se afastam por depressão, ansiedade, burnout, etc. Inclusive, tem agora a NR1, né, que é a norma regulamentar 01, que veio, que tem agora até o dia 25 de maio para ser implementada em todas as instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, para trabalhar justamente essa questão da saúde mental, que são os fatores psicossociais dos trabalhadores, né, dos colaboradores das empresas. E aí vem essa questão, né, de você estar falando aí da saúde mental da mulher, do colaborador, do trabalhador, mas especialmente da mulher, que a gente sabe que hoje a mulher é uma das que mais de fato adoecem emocionalmente, ou por ansiedade, ou por depressão, e muitas vezes está associada a essa carga excessiva de trabalho e essa carga excessiva de cobrança da sociedade e da autocobrança. Como é que você lida com isso assim, no seu ambiente acadêmico, profissional e de modo geral?
essa temática, ela surge justamente do meu trabalho, né? Eu vendo, né, os meus profissionais, assim, sofrendo, né, esse sofrimento ético, né, porque recebem muitas cobranças, né, são pressões mesmo, assim, de resultado, né, de garantia de resultado. Você tem a questão do IDEB, você tem que cumprir com a meta do IDEB, você tem que cumprir com o SAEB, com o SAEB. Então, essas pressões, essas avaliações que são inquisitivas, elas vêm o quê? Para pressionar o servidor, e o servidor tem que cumprir N demandas, e nisso ele sofre muito, né? São vários aplicativos que ele tem que responder, são várias atividades, o tempo de hora de estudo é muito pouco, né? Então, assim, tem que levar trabalho para casa. E tem essa questão, assim, do prazo. O prazo é para ontem. Então, aí mexe muito com a escola, porque a escola é um organismo vivo, gente. Não tem jeito. É o tempo todo a gente com atividades, seja pedagógica, seja administrativa. São N fatores. E tudo isso também acaba me adoecendo também, porque eu vejo a ansiedade de um, a ansiedade de outro, o prazo daqui, o prazo dali. E, assim, a gente não tem muito assim, vamos deixar para amanhã. Não, é hoje. Então, isso eu vejo esse adoecimento, né? Esse adoecimento ético, que ele sofre, mas tem que cumprir. Então, é nisso que eu me preocupo, e por isso é a temática do doutorado. E, assim, eu vou persistir com esse assunto, porque essa questão da saúde mental é algo que me incomoda. E também dos nossos alunos, né? Nós estamos atravessando, né, situações de saúde mental em relação aos alunos também que me preocupa, né? Crianças com muitas deficiências e pouco assistidas, sem psicólogos nas escolas. Agora, recentemente, teve um vereador que aprovou uma lei agora para poder ajudar nessa questão da saúde mental, né, de psicólogos nas instituições, pelo menos alguma coisa, né, para ajudar. E eu queria que estendesse não só para os alunos, mas também para os servidores. A gente vive um momento agora de muita ansiedade, de falta de olhar, de falta de, sabe, o servidor, ele precisa, né, que ele chega na escola e está cheio de problemas, já carrega problema, traz problema, mas às vezes ele não consegue externar, porque está trabalhando, mas a gente sente a dor dele também. Então são N fatores que influenciam, né, na educação. Brenda, você sabe que nós tivemos, a gente vem numa crescente nos últimos 10 anos de adoecimento mental. E o Brasil vem batendo recorde de afastamento por doença mental, por ansiedade, depressão, burnout, desde 2022 para cá. Muito associado à pandemia, sim, obviamente, mas também muito associada ao uso excessivo de telas e redes sociais. E é um assunto que eu trato aqui, acho que quase todos os programas eu falo disso, porque é algo que vem me incomodando, porque dentro do meu consultório eu vejo muito isso, né? A quantidade de pessoas que estão adoecidas por essa imagem que elas criam, né, do outro, de se o outro dá conta, por que eu não estou dando conta, e quer ser igual, e quer fazer igual. Então, assim, a gente vem falando disso, e esse ano nós tivemos, de 2025 para 2026, nós tivemos mais de 546 mil afastamentos no ano por conta de adoecimento mental. O que significa que são mais de 36 mil pessoas por mês sendo afastadas das suas atividades laborais por conta do adoecimento mental. Você acha que a gente está caminhando agora a esse projeto desse vereador? Tem outros projetos que a gente está vendo aí. A própria NR1, que é do Ministério do Trabalho e do Emprego, que vem, né, e para trazer esse cuidado com a saúde mental do trabalhador, né, isso tanto a serviço público quanto a serviço privado, não é só do serviço privado. Você acha que isso é um início de uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento em relação ao que eu quero, não só para mim, mas para os meus filhos? A gente tem que pensar, por exemplo, essas crianças suas que são pequenas,
e que estão adoecidas, estão precisando de tratamento. A gente hoje tem um número muito grande de crianças com ansiedade, com depressão, fazendo terapia, né, para tratar ansiedade e depressão. Então, assim, você acha que projetos como esses, eles vão ajudar ou é só mais um projeto que vai ser jogado aí, que vai cair no esquecimento, como tantos outros que já caíram no esquecimento? Olha, esse projeto é o primeiro projeto que eu vejo em Goiânia, né, em relação à saúde mental, que realmente, assim, eu acredito que vai dar certo, porque já está com a prefeitura, né, a secretária de Educação já está ciente do projeto, já abraçou o projeto, e eu acredito que vai caminhar assim. Mas, infelizmente, né, felizmente vai, né, atender, eu não sei se vai atender a demanda total, né, porque nós temos 300 e poucas escolas, né, na rede municipal de Goiânia, mas eu não sei se vai atender a todos. Mas já é um início, já é um caminho, né, já é um percurso. Sim. Mas eu gostaria muito que essa saúde mental esse projeto chegasse aos servidores. Porque os servidores, eles estão atarefadíssimos, eles estão sofrendo mesmo, porque é muita responsabilidade, gente, não é fácil. E a pressão, vocês sabem, né, que nós ganhamos, nós estamos no segundo ano de IDEB, né, nós já, primeiro lugar, né, do IDEB do Brasil. Então, assim, nós somos referência, né, em educação, né, para o Brasil, então já é o segundo ano consecutivo. Então, assim, mas mesmo assim, é muita pressão, é muito sofrimento. Então, assim, eu como gestora, eu falo assim, gente, o que eu faço para poder ajudar? Às vezes eu sento, eu reúno, eu converso, falo um pouquinho, mas o meu papel é também eu também acabo que adoeço também mentalmente, porque eu falo, como eu faço para lidar com tantas demandas, o que eu faço para filtrar, para eles não sofrerem tanto, para poder, assim, sabe, não gerar desgaste, não gerar, como é que fala? Mais complexidade desse assunto. Mas tenta ajudar em alguma coisa, né? E a gente tenta, né? E conversa, e explica e tal, mas eu preciso muito que esse projeto, gostaria muito que esse projeto estendesse aos servidores. É um projeto lindo e eu acho assim que realmente precisa ser colocado isso, como você disse, de um modo geral, para os servidores também. Talvez, né, de novo, voltando ao assunto da NR1, talvez a NR1 venha para isso, porque dia 25 agora é o prazo máximo, é o limite, não vai mais, a partir do dia 25, no dia 26, as empresas que não estiverem fazendo a implementação da NR1, elas vão sofrer sanções do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e do Emprego. E variam desde suspensão de atividades, a multas que variam de R$ 1.812,87 a R$ 181.200 por conta se ela não estiver implementando a NR1. Aqui em Itaituba, a gente vem fazendo um trabalho muito assíduo, muito contínuo em relação a essa percepção. E o que a gente muitas vezes ouve é que do empresário dizer assim, nossa, mais um benefício para o funcionário. Não é. Agora é um benefício que eu vejo, é uma blindagem para o empresário, que é o empresário que vai dizer assim, olha, porque quando o funcionário sai da empresa, eu falo assim, que tem o período de lua de mel, né? Os 90 dias, está em lua de mel. Depois disso, ele está prontinho para te levar na justiça. Então, qualquer coisa que ele fizer, né, para levar você na justiça, se você estiver amparado pela NR1, se estiver fazendo a implementação, o juiz já vai entender isso de outra forma. Fora que você vai estar com um profissional ali dentro, atuando de fato e ajudando essas pessoas. Então, talvez esse projeto desse vereador que está inicialmente atendendo só os alunos, só os estudantes, e aí uma pergunta que eu te faço, ele estendeu isso para desde da primeira infância até a juventude, universitário,
ou não? Não, só a rede municipal, por enquanto. Municipal é a educação infantil? Educação infantil até a segunda fase, né? O ensino fundamental 2 seria de educação infantil até o 9º ano. Né? Até o 9º ano. Tá. Então, os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano não serão contemplados. Não. Mas eu acho que uma coisa... É porque, assim, eu acho que é uma coisa a se pensar a longo prazo, mas já é o início, já é uma caminhada, né? Sim. E eu como com esses papéis que eu tenho, e assim, eu tenho utilizado a minha voz, né, para poder pedir, né? Já falei com os meus superiores, né? Já venho falando sobre isso, articulando sobre isso, porque os profissionais, gente, eles precisam, né? Eles precisam Sim. de um olhar diferenciado. E eu acredito ainda mais que, assim, é lógico que a gente não tem condições de ter um psicólogo em cada escola, mas o essencial seria. Sim, com certeza. É essencial um psicólogo em cada escola. Eu sei que às vezes, assim, tem a questão do recurso, né, e tudo, mas eu acho que não só no nosso estado, igual esse pensamento que eu tenho, mas, assim, um pensamento de Brasil, né, porque a gente precisa, né, já os IFs, já tem os psicólogos já trabalham, né, dentro das instituições e tudo. Mas nós precisamos de um profissional da psicologia, um psicólogo mesmo, dentro da instituição. E eu vou além, Brenda. Eu acho que não são psicólogos. Não é só os alunos que a gente precisa. A gente precisa também até para atender pais. Exatamente, exatamente. Porque na maioria das vezes não é o aluno que está com problema, são os pais dos alunos que estão refletindo na criança, né? Então, assim, de fato, e eu vou além, né? Eu acho que não só profissionais como psicólogo, mas como nutricionista, porque a alimentação também diz muito em relação a como é que essa criança vai estar durante o dia, né? Uma criança com fome... Mente, organismo, tudo isso tá andando, né? Uma criança com fome, ela não vai ter atenção para aprender. Ela vai estar olhando o quadro ali, ou aqueles números todos voando ali, mas está pensando num bife, numa batata frita, num arroz, né? Então não tem como. Brenda, eu acho que agora o Thiago arrumou ali, mas a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial. A gente volta, que eu quero apresentar as suas outras facetas, né? Que você como diretora, você como mãe, e a gente continuar esse bate-papo, que para mim está muito gostoso. Eu acho que está gostoso para todo mundo. É rapidinho, vai e já volta. A violência contra crianças e adolescentes é um problema que afeta toda a sociedade. Se você tiver suspeita ou conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo qualquer tipo de violência, não desvie o olhar, denuncie. Procure ou ligue para o Conselho Tutelar de Itaituba no celular 93 9 91 24 83 23. Disque 100 ou acione a Polícia Militar no 190. Assuma você também esse compromisso com a vida. Uma campanha do CRAS, Sendas e Comitê de Gestão Colegiada, da Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes. Apoio, Prefeitura de Itaituba. Investimentos na educação. Após mais de 14 anos de paralisação, a Prefeitura de Itaituba retomou os trabalhos de construção da creche municipal Pro Infância. No residencial Viva Itaituba. A estrutura física padrão MEC contempla 11 salas de aula entre pré-escola e creche, áreas de recreação, alimentação, blocos administrativos, acessibilidade, uma estrutura completa construída em 1.500 metros quadrados para atender 400 alunos do residencial Viva Itaituba e bairros próximos, com atividades também em tempo integral. A CEMED promove educação de qualidade, melhorando cada vez mais o ensino-aprendizagem. Prefeitura de Itaituba, o trabalho continua!
Informe Cred Cidadão. Você que é microempreendedor de Itaituba e está em débito com o Banco Cred Cidadão, aproveite a oportunidade para renegociar suas dívidas com as vantagens dos descontos exclusivos de até 50% dos juros. Consulte nossa equipe de atendimento. Fique em dia com o Cred Cidadão. Fortaleça a parceria com o banco e aumente as opções de créditos. O Banco Cred Cidadão funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, anexo ao Centro Administrativo Municipal. A Prefeitura de Itaituba disponibiliza para a comunidade o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental Online. O portal SEMA Digital, cada vez melhor e mais completo, permite que as empresas e pessoas físicas realizem via internet a emissão de documentos ambientais de forma ágil e prática, utilizando 12 serviços disponíveis em 3 departamentos, desde o mais simples, como o requerimento de corte ou poda de árvores, ao mais complexo, a exemplo da certidão de uso de ocupação de solo, todo 100% informatizado na plataforma da SEMA Itaituba. Mas, caso precise de atendimento presencial, dirija-se à Secretaria de Meio Ambiente, anexo ao Centro Administrativo Municipal. SEMA Digital, agilidade e comodidade para o cidadão. A Unidade Odontológica Móvel está levando mais saúde bucal em Itaituba, atendendo em todos os bairros da cidade. Além dos distritos e comunidades do interior, com uma equipe especializada e estrutura adequada para cuidar do seu sorriso. É mais cuidado, mais acesso e mais qualidade de vida para você e sua família. Fique atento, procure a unidade básica de atendimento do seu bairro e informe-se sobre o cronograma de atendimentos da Odontomóvel. As ações nos bairros e nas comunidades reforçam o compromisso do governo em levar mais saúde bucal a toda a população, facilitando o acesso e promovendo mais qualidade de vida para todos. É a Secretaria de Saúde cuidando do seu sorriso. Odontomóvel, a saúde mais perto de você. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje recebendo Brenda Fonseca, chefe de cozinha lá de Goiânia, mas também educadora, mãe, empresária, estudante, mestre em educação. É tanta coisa, né, que é quase o bloco inteiro só para falar desse tanto de atividades e qualificações que a Brenda tem. E aí eu falei que eu queria mostrar essas crianças da Brenda, que não são tão crianças, são crianças, mas não são tão, ela tem 3 filhos e ela se divide também nisso aí, e mostrar também a atividade dela como diretora de escola, na qual ela desempenha aí, que são 400 alunos da escola na qual ela é diretora, mais 46 funcionários, então assim, são várias as demandas. Consegue, Thiago, colocar para a gente, enquanto eu ajusto meu ponto aqui, para as imagens aí que a gente passou para você, de algumas... isso aí é na escola, né, Brenda? Vai falando aí para a gente. Aqui. Brenda? Medalhas, né, Isso é na escola, né? Isso, na escola são os professores, coordenadores, a gente estava entregando medalhas, né? Nós tivemos um circuito aí de educação física, de gincana, e a gente entregando as medalhas. Olha, essa escola é municipal que você disse, né, Brenda? Isso, municipal, e nós estávamos aí com o hino nacional, né, com o hino nacional. São 2 turnos, Brenda, de manhã e de tarde? Tínhamos a EJA, mas aí... O EJA é à noite. Pode passar, Thiago. Eu quero que o Thiago mostre os maiores tesouros e presentes aí da Brenda, que são as crianças dela. Mas, Brenda, enquanto o Thiago acha, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou aqui o tempo todo de saúde mental, de dar um descanso, de cuidar um pouquinho de você. Desse tanto de coisa que você faz, o que você faz para desopilar?
momentos que a gente, assim, quer dar um grito. Meu Deus! Socorro! Será que eu vou dar conta? Às vezes a gente faz, assim, esse movimento, né? Será que eu vou conseguir? E aí, ao mesmo tempo, vem aquela força, não sei. Acho que eu falo que eu acredito em Deus, né? Eu rezo muito, eu já acordo os meus devocionais, né? Já pedindo a Deus, né? Fé, proteção. E o Senhor me dá força, porque eu tenho 3 filhos para cuidar. Mesmo que um já casou. Olha aí! Então eu tenho que ter muita força para cuidar deles. Então é essa força que me move. É eles que me movem. Olha que lindo. O João Vitor, a Laurinha e o Lucas. O Lucas, esqueci o nome do Lucas. O João Vitor é o mais velho, aí o Lucas e depois a Laurinha, não é? Isso. Ou é o contrário? É isso mesmo, é Cadinha aí, ela é a minha rapinha. É a mini Brenda. E eu acho interessante que eles já estão vendo assim meu movimento, eles falam, mãe, para quieta. E eles falam, mãe, pelo amor de Deus, quieta. E aí eles vão vendo esse movimento e acaba que eles vão assim, aprendendo, igual o João Vitor, por exemplo. Olha que gracinha, de 22 anos já tem o próprio trabalho, né, já conseguiu comprar a própria casa, está pagando a prestação sozinho. Então, assim, tudo isso é reflexo, né, do que a gente faz, do nosso trabalho como mãe. Então, assim, eles falam, mãe do céu, eu te admiro demais. Então, é tão gratificante você escutar um filho falar que me admira, igual, por exemplo, hoje, né, ele está indo para Maceió passear com a esposa. Tudo isso é fruto da educação que a gente, né, foi trabalhando, né, claro, não só eu, mas assim, a gente tem uma rede, né, de apoio, que é a família, né, eu digo, vós, tios, né, parentes, que ajudam a gente nesse caminhar. Então, assim, graças a Deus, assim, eu consegui formar um menino, ele já está formado, estou formando os outros, né, mas aí esse já está garantido, já, graças a Deus, e feliz, isso que importa. Mas já está no caminho, né, Brenda, esse elogio, esse reconhecimento vale mais do que qualquer mil de tudo, vale, né? Qualquer prêmio. De tudo. Aí por isso que eu te falo, assim, por que você consegue fazer tantas coisas? Porque a gente tem essa força, tem esse carinho, querendo ou não, também financeiramente isso tem, não é só porque eu amo, porque eu quero, também tem a questão financeira que a gente tem um retorno, né? Então tudo isso influencia. Eu vou até ver que você falou aí, ontem na palestra que eu te falei que eu dei lá, do tema, o versículo base foi justamente isso que você falou aí. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. É justamente isso que você colocou aí agora. O fato de você tá junto, né, apesar de fazer tanta coisa, mas assim, de estar junto, de estar com eles, de participar, como você disse, fazer videochamada para ajudar na tarefa, para mostrar-se presente. Isso é a diferença do cuidado, do carinho. E é isso que eles vão levar para a vida adulta. É isso que eles vão ter como referência. Olha, minha mãe, por mais que a minha mãe tivesse tantos trabalhos, tantas atividades, tantos afazeres, ela estava ali com a gente, sentada na mesa, comendo com a gente, fazendo atividade. É isso que a gente precisa, ou não é, Brenda? A gente precisa disso, né? Então, assim, a maternidade, ela só somou, graças a Deus, só somou. E eles, assim, contribuem muito também. Tem hora que eu falo assim, gente, quem tá falando isso mesmo? Assim, como é que fala? De uma assim, uma cognição avançada, assim, nossa mãe. Entendimento, né? Um entendimento, assim, umas falas, assim, rebuscadas. Você fala assim, gente, será que esse menino tá desse jeito mesmo? Tá crescendo, é tão bom, né? Ver eles crescendo, conhecendo e te ensinando também, né? O coração deve ficar do tamanho do mundo, né? Nossa, eu fico muito feliz, assim. Você fala, meu Deus, graças a Deus, tá no caminho certo. Brenda, de tudo isso que você faz, tem um xodó ou não? Ou é igual filho? É amor igual? Fala dos filhos?
Não, eu Amor, digo xodó de trabalho. De ser de mãe, trabalho? ser mãe, ser gastrônoma, ser professora, diretora, estudante. Tem um xodó? Tem. Eu não consigo largar as duas áreas. Aí o povo fala assim, você deveria focar só na gastronomia, que não sei o que. Eu falei, não, eu não largo a educação de jeito nenhum, porque também faz parte da minha formação, faz parte de mim, então assim, tá entrelaçado. Sabe uma coisa que não tem como dissociar? Eita, caiu. Peraí, vamos ver se caiu, Brenda, só um pouquinho. Vamos ver aqui se caiu. Caiu, Thiago? Caiu. A gente vai voltar com a Brenda. Eu vou pedir um intervalozinho comercial enquanto a Brenda reconecta, tá? E a gente volta. A Unidade Odontológica Móvel está levando mais saúde bucal em Itaituba, atendendo em todos os bairros da cidade. Além dos distritos e comunidades do interior, com uma equipe especializada e estrutura adequada para cuidar do seu sorriso. É mais cuidado, mais acesso e mais qualidade de vida para você e sua família. Fique atento, procure a unidade básica de atendimento do seu bairro e informe-se sobre o cronograma de atendimentos da Odontomóvel. As ações nos bairros e nas comunidades reforçam o compromisso do governo em levar mais saúde bucal a toda a população. Facilitando o acesso e promovendo mais qualidade de vida para todos. É a Secretaria de Saúde cuidando do seu sorriso. Odontomóvel, a saúde mais perto de você. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia, de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos. Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho. Voltamos agora com o último bloco para continuar falando com a Brenda, ela que teve um probleminha de conexão lá. A gente estava falando, né, Brenda, sobre um pouquinho se tem um xodózinho, né? E você disse que são dois, né? Tem um xodózinho. O principal é a educação. Você acha que a educação é o principal xodó? Seja o principal, porque, assim, eu amo as duas áreas, né? Me reconheço nas duas áreas. Então, assim, eu não consigo dissociar, não consigo ter preferência por nenhuma. Então, assim, eu consigo me conectar, né, nessas duas áreas, assim, e sou grata a Deus e feliz por ter, né, tido essa oportunidade de conhecer essas áreas. E eu não consigo desconectar. Então, é quase igual filho, né? Não tem o amor maior. Tem aquele que você se conecta mais, se conecta menos. Isso. É claro que tem hora que você fala assim, será que eu vou continuar nessa área mesmo? Porque são tantas adversidades, são tantas intercorrências, problemas, você fala, eu vou desistir. Aí vem aquela voz e fala assim, você não vai desistir não. Faz parte. Deixa de bobagem. Isso aqui é para te aperfeiçoar, continua, persiste. Eu imagino que assim, tem hora, né, mas eu acho que é assim com todo mundo, né? Sim. É com todo, eu acredito que seja com todo mundo, mas para nós mulheres,
né, de novo, sem querer ser, mulher, não. Mas é porque a gente acaba assumindo mesmo um papel diferenciado, porque a gente quer dar conta mesmo. Isso é da essência da mulher, é da essência feminina, é da essência da maternidade. Não tem jeito, né? A gente quer mesmo dar conta de tudo. Não porque é que a gente quer aparecer, mas é porque está no nosso, vou dizer, no nosso âmago, né? Está internalizado, né? Aqui. Tá internalizado. Vou perguntar uma coisa que eu sempre ouvi falar e eu queria saber se você concorda com isso. A comida, ela... Porque são 5 formas de comer, né? Que são 5 sentidos que o povo fala, né? Que você come com os olhos, com a boca, com os olhos, com a audição, né? Então, essa tal de cozinha afetiva, ela existe mesmo ou é só um nomezinho para chamar o povo para dizer assim, olha, vamos dar um nome diferente? Cozinha afetiva. Mas assim, a cozinha afetiva, ao meu ver, eu já faço o remember, né? Eu faço a questão da história, né? Da memória, né? Da família, de tudo. A cozinha afetiva mesmo, assim, eu já tive bistrô, né? Acho que, eu não sei se eu falei para vocês, acho que nessa entrevista não. Eu já tive um bistrô, né? Café, tive um estabelecimento. E essa cozinha afetiva, ela entrou no meu estabelecimento, sim, mas ela trouxe a minha história, né, meu estilo de trabalho, o meu carinho, né? E não deixa de ser uma afetividade. Mas, assim, hoje está muito comercial falar de cozinha afetiva, né? Sim. Então, assim, às vezes, assim, as pessoas falam aqui tem uma comida afetiva e às vezes não é nada disso. Às vezes é um prato mal executado, um prato que eu falo, assim, de feito de qualquer jeito, mas aí tem a questão do comércio, né? Da vendagem, né? E, assim, é o que eles estão usando muito, né? De cozinha afetiva. Então, existe... né, essa parte comercial, mas existe também a cozinha afetiva de verdade, né? Que é o que eu cozinha quero, afetiva? que eu trabalho. Por exemplo, eu tenho um estabelecimento, igual eu tive agora, né, recentemente, eu fiz uma assessoria para esse estabelecimento, e assim, às vezes a pessoa no dia a dia quer comer uma comida, né, de casa, e às vezes está trabalhando o dia todo, né? Tá cansado e tudo, aí na hora do almoço você quer comer uma comida mais afetiva, mais caseira, mais cuidadosa, né, mais de lembrança de casa. E a pessoa chega, e o comerciante está vendendo aquela comida, né, por exemplo, um estrogonofe, ou então uma carne de panela, ou um picadinho. A gente, quando tem esses pratos, né, e o vendedor fala, né, traz como cozinha afetiva, o cliente chega para comprar. Mas aí quando ele chega para comprar, não é nada daquilo. É uma comida mal feita, é uma comida de qualquer jeito. Então, assim, existem essas nuances, né? De cozinha afetiva de verdade e de comercial. Nesse caso, nós temos muito disso de cozinha afetiva, principalmente principalmente em Goiânia. Venha comer um prato aqui que é como se estivesse na sua casa, de forma caseira. E, na verdade, não é nada daquilo. Às vezes é um arroz mal feito, é uma carne mal feita. E aí, a pessoa acaba comprando a ideia, né, de cozinha afetiva. Essa cozinha afetiva seria basicamente assim, você comer e lembrar, por exemplo, da comidinha da mamãe, da comidinha da vovó, isso. Daquela... Exatamente. É isso. É quando... Às vezes eu falo isso. Às vezes eu passo em algum lugar, tem o cheirinho do feijão. Eu lembro do cheiro do feijão da minha avó, que ela colocava para cozinhar 9 horas da manhã no fogão a lenha, lá em Moçambique, no interior de Goiás. Ela colocava para cozinhar, porque não tinha panela de pressão, era panela normal, e vinha aquele cheirinho. Então tem hora que você sente o cheiro do feijão, nossa, olha o feijão da minha avó. Isso que é a cozinha afetiva, não é? É uma expressão linda, cozinha afetiva, porque realmente ela faz essa ligação com a sua avó, com a sua mãe. E eu acredito muito na cozinha afetiva, né? Para mim, a comida não é só técnica, né? Ela precisa e também não é só receita, não é só apresentação. Então, ela precisa de carregar memória. Igual, por exemplo, quando eu vou fazer um prato para alguém, eu carrego memórias, né? No caso da minha avó, né? Da minha família e tal. Então, tem esses insights aí para poder, né, fazer minha apresentação ou fazer meu evento. Sempre eu tenho essas memórias. A cozinha afetiva é uma expressão linda, mas a gente tem que tomar muito cuidado
com a questão do comércio. Esse comércio que, querendo ou não, vende cozinha afetiva, mas na verdade não é. Né? Aí é bom você estar sempre... É por isso que o Provei Goiás veio também para ajudar nessa questão aí, de ajudar quais estabelecimentos. Tem essa pegada, né, de mostrar, por exemplo, lugares que vale realmente você frequentar. Acho que vou fazer um Provei Itaituba. Bora fazer um Provei Itaituba. Vamos fazer, que a gente já faz a ligação aí. Falando nisso, eu já quero deixar aqui um convite para a Brenda, porque quando eu estiver em Goiânia, eu quero fazer um programa com ela, mas assim, mostrando a habilidade dela dentro da cozinha, né? Um evento, não precisa ser só para o programa ser pleno, mas se você me der a honra de poder estar presente num evento desse, para mostrar o dia a dia, a sua rotina, como que você prepara, porque você mandou umas fotos aí, e eu vi que você faz reunião. O preparo do buffet, ele começa lá na reunião cedinho, no preparo dos alimentos, do que tem em estoque, o que não tem. Tudo é feito com muito planejamento, planilhas. A gente também tem que, né, é por isso que eu falo que a educação, ela anda comigo, porque ela entra nessa questão da formação, né? Então a educação me ajudou nessa questão da formação, e aí eu trago essa parte da educação para formar também os meus profissionais, né, da gastronomia. Então a gente tem que ter uma reunião, né, a gente tem método, tem a metria, tem a gente já tem a chefe de mesa, né, de mesa de entradas, a gente tem os garçons, né, a equipe equipe, graças a Deus, uma equipe bem fortalecida, que tem estudo, e a gente faz a reunião também de todo o pré-preparo, organização de todo o pré-preparo, e depois a gente tem, né, o desenrolar do evento. Tudo isso é pensado. Isso é pensado. Você faz evento só em Goiânia ou você faz fora? Por exemplo, no ano passado nós fizemos em Brasília, né? Fizemos um evento em Brasília, e a gente faz fora também. Organiza. Itaituba pode convidar a chefe Brenda Fonseca? A gente vai, com certeza. A gente leva, dá um jeitinho. Porque eu vou te dizer, aqui, os eventos aqui, quando se fazem eventos aqui, são eventos. Somos, né? Eventos. Então, são eu eventos. Preparadíssima. Eu já fui em 2 eventos aqui que não perde para a capital federal e para Goiânia, não. Goiânia não, né? Não. Bom demais. São eventos realmente assim, que até nós temos profissionais muito bons também, né? Eu tive um restaurante daí, eu tive um restaurante de Itaituba, eles me procuraram, né, para fazer ajudar nessa questão de assessoria, cheguei até a montar. Aí teve um probleminha que eles resolveram fechar, né, acabou que não deu certo, não continuou o projeto, mas quase que eu fui para Itaituba para poder assessorar. Olha, então depois você me diz em off qual que é esse restaurante, que eu vou lá dizer, minha filha, você perdeu uma grande chance. Porque é uma profissional de excelência. Tiveram uns problemas pessoais, mas não foi. Acabou que desistiu. Mas eles estavam projetando, né, para restaurante. Muito bom. Isso é muito bom, saber que você está disponível, né? Como eu disse, aqui nós temos excelentes profissionais. Eu conheço alguns aqui já, fui em alguns aqui, que realmente têm um cuidado, né, com a aparência, com a forma de servir, tudo aquilo que você sabe fazer muito bem. Mas a gente precisa de referência de fora também, né? O que está acontecendo nos grandes centros? O que está acontecendo em Brasília, em Goiânia, em São Paulo, Rio? Como é que está, né? Trazer um pouquinho disso para cá e, de repente, você levar um pouquinho desse regionalismo daqui para aí, né? Porque, de repente, fazer um prato com açaí, um prato com cupuaçu. Amo, né, a comida paraense. Eu sou apaixonada por tacacá, vatapá. Essa eu não dei conta de aprender a comer. Eu sou apaixonada pela culinária paraense. O tacacá ainda não desceu aqui. Eu como praticamente tudo, mas o tacacá e a maniçoba ainda não. Eu ainda preciso de mais tempo em Itaituba para dar conta disso. Mas você não, né, Brenda? Você foi criada em Itaituba, né? Você saiu daqui com quantos anos? Até os 10 anos e fui criada. Nossa, muito bom. Muito bom, tá vendo, gente?
ela mora em Goiânia, mas ela é meio minhoquinha também aqui de Itaituba, né? Então ela tem um pouquinho, um pezinho aqui em Itaituba. E esse também foi um dos motivos que eu quis convidar a Brenda, não só pela sua capacidade técnica, obviamente, por ser essa mulher incrível que ela se faz presente em todos os ambientes, mas também porque ela tem um pouquinho do conhecimento aqui da terrinha, né? Eu que estou aqui há 1 ano e 9 meses, que já sou apaixonada por essa cidade, já tenho amigos excelentes aqui, já tenho um conhecimento muito grande aqui de pessoas muito profissionais, né, de muita boa índole. Então eu falei, não, a Brenda é esse momento para estar aqui com a gente, principalmente por falar, como eu disse, a gente está no mês de maio falando das mães, das multifunções da mulher, né? E eu não poderia deixar de convidar a Brenda para esse momento. Brenda, a gente está caminhando para finalmente. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, né? Pensando em tudo que a gente conversou sobre ser mãe, ser profissional, ser estudante, ser empresária, né? Ser mulher, e sobre saúde mental, sobre o papel da educação nesse trajeto da sua vida, como é importante. Deixa um pouquinho de uma mensagem para essas mulheres que estão nos vendo, né? Tem um monte de gente aqui no Instagram, que eu estou ao vivo no meu Instagram, e eles só sobe coraçãozinho ali, toda hora sobe um coraçãozinho ali. Então, deixar um beijo para vocês, né, que estão aí no Instagram me vendo, deixar já os parabéns e feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para minha mãe Neuza e para minha mãe Lindalva, que é a minha segunda mãe, que é a minha sogra, para você, Brenda, para minha cunhada Yara, para as minhas irmãs que estão em casa, Neuzinha, Kátia, Cristina, que são pessoas incríveis, né, que são mães, mulheres incríveis que estão aí. E deixar para todas as minhas amigas aqui de Itaituba também, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem, Brenda, aqui para essas mulheres que tiveram o prazer e a honra de estar assistindo você hoje aqui. Eu assim, quero deixar uma mensagem para você, mulher, para você, mãe, né, que cuidam, que trabalham, que estudam, que empreendem e muitas vezes se cobram demais. Então, a maternidade é uma das experiências mais incríveis que eu já, graças a Deus, pude conhecer e realizar, né? Mas que ser mãe não significa deixar de ser mulher profissional, nem nada disso, né? E que você agregue, né? E que você continue sonhando e trabalhando e vivendo e que é isso, que ser mãe é significar amor, carinho, força, luta, e que você continue sendo mulher também, tendo seus sonhos e tudo, e atrelando tudo isso, né? E é isso, é nesse sentido. E se precisar dar uma pausinha, dá, né, Brenda? Se precisar ir num salãozinho de beleza, ficar lá pelo menos umas 2 horinhas, descansar, ir para um spa também de vez em quando, eu acho que é interessante. Salão de beleza é maravilhoso. Falar mal da vida alheia, brincadeira, gente, brincadeira. Então, que vocês não desistam, né, de vocês, que vocês continuem se cuidando, que vocês continuem sonhando e que floresça, né, que vocês tenham aí um percurso lindo e de soma, né, com seus filhos. E eu não tenho mãe, né, então, assim, para mim é sempre difícil essa data. E as mães que eu tenho, né, no caso, minha avó, Lindalva, Yara, agora a Rosana, que está aqui comigo aqui. Então, eu quero agradecer às tias também que me acolheram, porque, assim, não é fácil. Então, assim, nesse Dia das Mães, aproveitem, trazem os filhos para o ninho mesmo e façam aquele bom almoço, né, e curtam muito. Sim. Isso é essencial, né? Sente-se à mesa, né, Brenda? Aquilo que você falou, senta, olha no olho, conversa, né? Procure saber um pouquinho sobre como é que foi o dia do seu filho, como é que foi o dia da sua filha, passar para eles como é que foi seu dia, né?
os leões que você fez amizade, os que você precisou matar, né? Então, toda essa questão, ela faz uma diferença. Parece que não, parece ser boba essa fala, mas não é, gente. Não é. A mãe, a mulher, ela tem esse papel e ela tem esse poder de influenciar e de gravar na memória dessa criança o adulto que ela será no futuro, né? Então, não tem como, não dá para fugir disso de jeito nenhum. A gente precisa ter esse cuidado. Hã? E não tem receita, a gente tem que... Não tem receita pronta. Aqui, dali, se tivesse, que maravilha. Bom, né? Por isso que é ótimo você ter falado isso, por isso que é importante a gente lembrar que nós somos diferentes, apesar de sermos mães, mulheres, né, trabalhadoras, empresárias, etc., nós somos únicas. Nós somos únicas, nós somos diferentes. Eu não sou igual a Brenda não é igual a mim, a Brenda não é igual. Se a Brenda tivesse uma irmã gêmea, ela não seria igual a Brenda, né? Nós somos únicas. Então não se compare, não se cobre, não faça isso com você, né? Se permita viver, trabalhe o máximo que você conseguir, mas a hora que você der cansaço, vai para o salão, vai para o quarto, deita, vai dormir, vai assistir uma série, né? Vai fazer qualquer coisa, vai namorar com seu marido ou vai namorar com seu namorado, vai curtir sua vida, né? A vida não é só dar conta de tudo, a gente tem que fazer o máximo para a gente conseguir sem se adoecer emocionalmente. Né? Bom, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu beijo, o meu carinho especial para todo mundo que está assistindo, especialmente o pessoal aqui do Instagram que está mandando beijo, está mandando coração, que estão aí, tanto aqui de Itaituba, quanto Brasília, Goiânia e outras regiões. Dizer para mim, Brenda, foi uma honra ter você aqui, né? Eu vi você crescer. Eu vejo você crescendo cada dia mais. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria, sabe? Até de emoção mesmo. Porque eu vi você sair de onde você saiu e onde você está hoje. Então, eu só quero parabenizar mesmo para a mulher que você está se tornando, porque eu acho que você não só se tornou, mas você está se tornando cada dia mais com responsabilidade, com carinho, com sabedoria, com conhecimento, e passando isso de geração para geração, que você está aí com 3 filhos, né, e que estão vendo isso e estão crescendo na mesma linha que você, de batalhar, de ter responsabilidade, de ter cuidado com os outros e consigo mesmo. Então, assim, para mim foi realmente uma honra ter você aqui. Espero te ver em breve. E num outro momento, como eu disse, eu já me autoconvidei para um evento, que se eu quiser, eu já me juntas aí, vamos mostrar um pouquinho dos bastidores. Isso, mostrar um pouquinho dos bastidores e a gente ter a oportunidade mesmo de falar sobre assuntos desse nível, né? Então, foi uma honra, você fica com Deus. Parabéns pelo Dia das Mães, parabéns por essa mulher que você se tornou. Para aqui, para o pessoal de Itaituba, eu quero deixar meu beijo, meus parabéns. Passou rápido, né? 2 horas passa muito rápido, dá vontade de ficar mais tempo, mas a gente precisa. E, porque tem outro programa, que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana muito abençoada, muito cheia de alegria, muito cheia de sucesso. E não esquece de dar um beijo lá na sua mãe e dizer para ela assim, o quanto você a ama, o quanto ela é importante para você, o quanto ela faz uma diferença na sua vida. E para você que não tem mãe, lembrar que em algum lugar está te vendo. Manda um beijo, manda um abraço, manda um carinho, um reconhecimento do quanto você é grato por ter sido filho dela, né? E você que está aí bravinho com sua mãe, é a hora de você pedir desculpas, é a hora de você abraçar, beijar e dizer o quanto ela é importante e agradecer pela vida dela, porque um dia eles se vão e aí
não dá tempo mais de você fazer isso. Então, deixa o orgulho de lado, né? Para de bobagem. Isso não vale a pena não, gente. É tão bom a gente ter pessoas perto da gente, é tão bom a gente honrar pai e mãe. É bíblico isso, né? Então, vamos fazer um esforçozinho, né? Vamos colocar o orgulho de lado, vamos acolher, vamos cuidar, vamos dizer, eu te amo. Como eu vou dizer agora, mãe, Neuza, eu te amo do fundo do meu coração. Você é a melhor mãe que Deus poderia ter me dado. Minha sogra também, eu te amo, você sabe o tanto que você é importante para mim. Que fico com Deus e a gente se vê. Feliz Dia das Mães a todos vocês. Um beijo para todos. Vem ser pleno você também.